Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco mais uma vez, que possamos nos unir através do nosso coração, do nosso pensamento para mais uma noite de aprendizado e de entendimento. E para que a gente possa iniciar o nosso estudo da noite de hoje, nós vamos nos unir carinhosamente com o nosso anjo de guarda, esse nosso amigo, esse nosso irmão, companheiro diário que nos conhece bem e que mais uma vez está conosco, nos ajudando em tudo o que a gente precisa. Nos ligamos com todos os demais amigos espirituais, companheiros, que também nos auxiliam, estão presentes, nos motivando, nos incentivando ao bem. Saudamos ainda nesse momento com muito carinho Maria de Nazaré, o nosso exemplo de amor, amor sincero, amor fraterno, e que possamos pedir que ela deposite um pouquinho desse sentimento dentro de nós para que a gente possa amar cada vez mais. E nos ligamos, através de Maria, a Jesus, o nosso mestre, nosso guia, nosso irmão, que esteve entre nós, habitando este planeta, nos trazendo no dia a dia, na prática, um modelo de conduta, para que a gente possa nos transformar, para que a gente possa sermos pessoas diferentes, a cada dia um discípulo melhor. E com o Mestre chegamos até o Pai, o nosso Criador, para agradecer a vida, agradecer o que somos, o que temos, mas principalmente pedir ajuda, força para que a gente trabalhe incessantemente na nossa transformação interior. E agradecidos ao Pai dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. No dia de hoje nós vamos falar sobre a lição 54 do Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, através de Chico Xavier. E o texto se intitula Fariseus. E eu vou ler primeiro para que a gente possa depois conversar um pouquinho. E esse texto está em Jesus, através de Lucas, capítulo 12, versículo 1. E Jesus falou o seguinte: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus. O fariseu ainda é todo presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso privilegiado das forças divinas. O orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive. Atravessa todas as organizações humanas, respira em todos os templos terrestres, acredita-se herdeiro único da divina bondade. Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Traça programas caprichosos e intenta torcer as próprias leis universais, submetendo-as ao ponto de vista que espousou na sua escola ou no seu argumento sectarista. Jamais comparece ante a bênção do Senhor na condição de alguém que se converteu em instrumento de amorosos desígnios, mas como crente orgulhoso, cheios de propósitos individualistas, declarando-se detentor de considerações especiais. Os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se contra o levido de tais enfermos do espírito. Toda ideia opera fermentações mentais. Certamente que o Mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em se tratando da influenciação deles. Exigências farisaicas constituem perigosas moléstias da alma. Urge auxiliar o doente a extinguir a enfermidade. Todavia, não conseguiremos a realização provocando tumultos, e sim usando a cautela na antiga recomendação de vigilância. Mais uma vez, gente, Jesus, ele é preciso, ele é cirúrgico, num texto tão pequeno, numa frase, eu nem contei aqui, mas 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras, basicamente 4 palavras, onde ele traz umas verdades tão profundas, Então vamos tentar separar um pouquinho. O início do texto fala do fariseu,
das características do fariseu. Presunçoso, dogmático, pretenso, privilegiado das forças divinas, orgulhoso, detentor do conhecimento, da lei. Enfim, características que a gente, quando olha assim do fariseu, são facilmente identificáveis. A gente vê isso facilmente, né, na figura do fariseu, mas que nesse texto faz com que a gente tenha que trazê-la para o nosso dia a dia, melhor ainda, para dentro da gente. Em que momento ou em que situações ou que características a gente tem ainda desse fariseu, né? Por que elas existem? Como é que elas apareceram dentro da gente? Então esse é o primeiro ponto. Quando a gente fala do fariseu, a gente tem que olhar para dentro da gente, né? Tem que olhar para a gente, como é que a gente defende a nossa verdade, sabendo que essa verdade sempre vai ser uma verdade relativa. Como é que a gente, em que momento a gente quer impor a nossa vontade, o nosso pensamento diante daquele outro irmão que pensa diferente da gente? Então isso são alguns conceitos, né, com algumas reflexões que a gente tem que fazer. Segunda coisa que ele fala, né, ele fala de fermento. E aí uma comparação muito legal, porque o que é o fermento hoje quando a gente faz uma comida, né? O fermento é um negocinho, uma pitada de fermento, normalmente a gente fala, né, para que ele mude a composição da massa que a gente está fazendo. E veja, isso é um pouco mais profundo do que a gente imagina, né? Isso retrata para a gente de que todas essas características que a gente elenca e vê no fariseu / em nós, elas começaram de uma maneira pequena, elas começaram de uma maneira sutil dentro da gente. E aí a gente começa a ter uma ideia de privilégio, uma ideia de que a gente detém a verdade, uma ideia de um modo de ver que é imutável, que não se transforma, que não... Enfim, a gente começa, vou dizer assim, cristalizar um pensamento em cima de uma ideia, de uma fidelidade. E a gente ainda não está nesse nível, né? A gente não tem essa capacidade. A gente e sempre será, durante um bom tempo, aprendizes, e principalmente aprendizes em transformação. Então a ideia da analogia com o fermento é muito legal, porque ela mostra para a gente que todas essas características do fariseu que a gente vê muito facilmente no outro, elas estão dentro da gente e começaram dentro da gente de maneira muito sutil. Então é outra situação para a gente. É como assim, se a gente pensar que é uma coisa já, ou seja, que a gente já resolveu as nossas dificuldades, que é a nossa reforma íntima. Eu sei que é um exagero que eu vou falar, mas ela está pronta, né? E ela não está, a gente sabe disso, né? E aí Jesus fala mais um pouquinho, que ele fala assim: acautelai-vos primeiramente. Então assim, ele está trazendo para a gente assim, toma cuidado, olha primeiro para isso, né? Antes de tudo, tem cuidado, ora e vigia, basicamente, né? Olha para dentro de ti, tem cuidado com esse fermento que começa sutil, sorrateiramente, e vai se desenvolvendo de uma maneira pelas beiradas, como a gente fala, né? Comendo pelas beiradas, né? Jesus, ele traz isso para a gente de maneira muito intensa. A gente às vezes pensa que é uma coisa que ainda não é. Porque assim, estava lendo alguns textos para poder trazer isso para vocês, e trouxe uma frase que eu achei muito legal. O problema não é que a gente cai, não é que a gente erra, né? O problema é quando a gente acha que a gente já está de pé, que a gente já é forte o suficiente, né? E a gente não é, a gente ainda não é. Então, esse compromisso, essa humildade, né, que a gente precisa cultivar, faz com que a gente saiba ou tente estar aberto ao novo conhecimento. Porque, não sei se vocês concordam, mas assim, é muito sutil, né, a gente achar que está sempre certo. A gente, às vezes, por
por uma fidelidade doutrinária, acha que é só um caminho que a gente tem para ser feliz e para se tornar uma pessoa melhor, né? A gente olha a nossa religião, a nossa casa espírita, o local onde a gente está, e a gente acha que às vezes a nossa ideia, o nosso modo de ver é o que tem que valer. E veja quantas dificuldades, quantos problemas a gente arruma, a gente tem em ser rígido e não estar aberto ao novo, a não ter um olhar mais humilde para conosco mesmo. E no final aqui, veja, olha que legal, ele fala assim, quer ver? Certamente que o mestre não determinou a morte do fariseu, mas recomendou cautela em se tratando da influenciação deles. Exigências farisais constituem perigosas moléstias da alma. Veja, ele não está falando para a gente extinguir isso, ele está falando assim, toma cuidado. Olha para isso e trata o doente, não é para matar o doente, porque isso foi construído de uma forma, sabe-se lá por quê, que a gente construiu essa característica farisaica dentro da gente, mas da mesma maneira que ele foi construído, ele também pode ser transformado e deve ser transformado. Então essa parte do texto nos convida à transformação, ou seja, a nossa reforma íntima. E esse fermento que a gente está falando, e essa reforma íntima, ela sempre vai ser para o bem ou para o mal, de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Não é porque a gente vê os outros sendo, ou porque a gente vê essas características e olha só para o outro, a gente acha que isso nos influencia. Não, isso começa dentro da gente, tanto para um lado quanto para o outro. Então a advertência do mestre é essa, para que a gente, primeiro, tenha cuidado. Primeira coisa, tenha cuidado com esses pequenos sentimentos de orgulho, de vaidade, que começam a surgir dentro da gente de uma maneira muito sutil, através de um elogio, né? Não é que o elogio não possa haver o elogio, mas que a gente tenha que ter cuidado ao tratar a gente, ter cuidado em tratar esse elogio, para que ele não se torne uma coisa que a gente não é, porque somos sim aprendizes, porque somos sim pessoas que estamos em trabalho de transformação, e como eu falei um pouquinho tempo atrás, a gente vai cair muito, né? E é preciso ter essa consciência de que erramos muito, e o nosso problema é quando a gente acha que não erra mais, e aí a gente se reveste de uma rigidez doutrinária, a gente se reveste de uma disciplina exagerada, a gente se reveste de condutas duras no avaliar na conduta do outro, ou seja, a gente deixa de olhar para a gente e começa a olhar só para o outro. Então que a gente possa, por essa frase tão pequenininha, né, levar para o nosso dia a dia, ou seja, vamos ter cuidado primeiro, né, para que esse sentimento dos fariseus não cresça dentro da gente de maneira exagerada. E assim, agradecidos pelo carinho, pela oportunidade dessa noite, nós vamos nos unir mais uma vez através das nossas vibrações. E vibrar é desejar o bem, desejar o amor, desejar a paz. E nós vibramos intensamente pelo bem universal, pelo bem de todo esse universo, por todas as moradas da casa do nosso Pai. Vibramos pelo nosso planeta, pelo nosso mundo, que onde houver um coração em sofrimento, ele possa receber a nossa vibração amorosa. Vibramos pelo nosso Brasil, nosso povo, nossos governantes, para que todos trabalhem diariamente com bons pensamentos, boas condutas, boas atitudes, na transformação deste país em coração do mundo, em pátria do Evangelho. Vibramos por todas as casas assistenciais, asilos, creches, orfanatos, manicômios, que eles possam receber amparo, fortalecimento e amor. Nesse instante nós mentalizamos os nossos lares, as nossas casas, mentalizando Jesus adentrando pela porta da frente, levando o nosso amor, levando o seu amor a todos que lá estão. E pedimos permissão para vibrar por nós, aprendizes em constante trabalho de transformação. E assim, agradecidos a Deus, a Jesus, pedimos para encerrar a nossa palestra da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.